Antes de continuar, fique ciente de que esse vídeo terá um pouco de humor. Assinado dono desse canal. Já temos conhecimento suficiente para saber que em nosso planeta existem diversos povos, e com isso uma variedade de costumes, gastronomias, idiomas e até mesmo meios diferentes que muitos usam para se locomover, uns até mais esquisitos que outros. Porra! E hoje vamos explorar e falar sobre alguns dos meios de transporte mais estranhos que existem ao redor do mundo. Preparem-se e fiquem até o final do vídeo para que vejamos juntos. Garanto que você vai se surpreender. Iaques no Tibete. Começamos nossa jornada no Tibete, onde os habitantes locais dependem de iaques para se deslocarem nas montanhas. Esses robustos animais são essenciais para enfrentar os terrenos difíceis. Os iaques têm uma longa história de convivência com as comunidades tibetanas, proporcionando carne, leite, lã e, crucialmente, servindo como meio de transporte. Seu uso está profundamente enraizado na cultura tibetana, refletindo a adaptabilidade única desses animais à paisagem montanhosa. A habilidade dos iaques de suportar as condições climáticas extremas das regiões montanhosas é notável. Sua pelagem densa e resistente, juntamente com cascos largos e adaptados para terrenos acidentados, os tornam ideais para enfrentar os desafios do terreno tibetano. Os iaques também são utilizados para transportar cargas essenciais, desde mercadorias até materiais de construção, atravessando trilhas desafiadoras nas altas altitudes. Além disso, esses animais também servem como meio de locomoção para os nômades tibetanos, proporcionando uma conexão vital entre as comunidades dispersas. Agora vamos falar de um meio de transporte que é muito usado na Índia, os famosos rickshaws. Puxado por pessoas, esse icônico carrinho é uma forma tradicional de transporte em algumas partes do país. Os rickshaws tiveram origem no Japão, mas ganharam popularidade na Índia durante a era colonial. No início eram puxados manualmente, mas com o tempo também começaram a aparecer modelos motorizados. Com isso, os rickshaws começaram a ter uma combinação de tradição e inovação. O rickshaw tradicional possui um design aberto, muitas vezes ornamentado com cores vibrantes e decorações detalhadas. Essa estética única não apenas reflete a rica herança cultural, mas também contribui para a identidade visual das cidades indianas. Os rickshaws desempenham um papel vital na economia local, oferecendo oportunidades de emprego para muitos. Os condutores, muitas das vezes conhecidos como os rickshaws pullers, desempenham um papel ativo na comunidade, proporcionando um meio de transporte vital para os residentes locais. Vamos falar agora de outro meio de transporte muito usado na Tailândia, os famosos tuk-tuks. Esses veículos compactos e coloridos são uma maneira divertida e rápida de se locomover pelas ruas caóticas de Bangkok. Os tuk-tuks, conhecidos como San Lo em tailandês, têm suas raízes em modelos tradicionais de rickshaws, aqueles mesmos veículos que falamos agora há pouco, que são muito usados pelos indianos. Com o passar do tempo, os tuk-tuks evoluíram para veículos motorizados de 3 rodas, tornando-se uma opção popular para transporte em áreas urbanas. Assim como os rickshaws, os tuk-tuks são caracterizados com um design compacto e colorido. Muitos são decorados com elementos únicos, refletindo a criatividade e a cultura tailandesa. Esta estética é cativante, não apenas os diferencia, mas também contribui para a atmosfera animada das ruas. Vamos falar agora de um transporte aquático, exatamente. Pode parecer estranho, mas em Hong Kong os táxis aquáticos são uma visão comum. Eles proporcionam uma maneira única de se locomover pelos canais da cidade movimentada. Os táxis aquáticos de Hong Kong têm raízes que remontam ao início do século XX, quando a cidade cresceu ao redor de seu porto movimentado. Hoje esses barcos tornaram-se uma parte essencial do sistema de transporte, conectando ilhas e proporcionando uma alternativa única aos meios de transporte terrestres. Em uma cidade conhecida por sua densidade populacional e arranha-céus imponentes, os táxis aquáticos oferecem uma solução prática para superar o tráfego terrestre. Essas embarcações proporcionam deslocamentos rápidos e eficientes. Uma viagem de táxi aquático em Hong Kong oferece não apenas um meio de transporte, mas uma experiência visual deslumbrante. Os passageiros, além de estarem sendo transportados, ainda aproveitam para admirar a beleza da paisagem urbana única da cidade. Os táxis aquáticos são mais do que apenas meio de transporte. Eles incorporam a rica herança marítima de Hong Kong. Muitos desses barcos são operados por famílias locais, transmitindo uma tradição que se estende de geração por geração. Antes de continuar o vídeo, eu queria dar um aviso muito importante para vocês. Bom, como vocês já devem saber, nosso canal é novo, estamos crescendo aos poucos. Então o que eu te peço agora é que, se você chegou até aqui no vídeo e está gostando do conteúdo, não esquece de deixar seu like. Vai ajudar demais nosso conteúdo a chegar a mais pessoas.
E aí, já deixou o like? Então vamos continuar o conteúdo. Continuando na parte aquática do vídeo, vamos agora para um transporte mais inovador que não deixa de ser estranho. Você tá falando sério? Os ônibus anfíbios, um ônibus que se locomove na água. Os ônibus anfíbios são verdadeiras maravilhas da engenharia. Projetados para operar tanto em estradas quanto na água, esses veículos oferecem uma solução prática para áreas urbanas que possuem rios ou lagos. Também conhecidos como amphibuses, os ônibus anfíbios são verdadeiras maravilhas da engenharia. Projetados para operar tanto em estradas quanto na água, esses veículos oferecem uma solução prática para áreas urbanas que possuem rios ou lagos, superando os desafios geográficos com eficiência. Esses veículos únicos não apenas são eficazes, como também oferecem aos passageiros uma perspectiva única das paisagens aquáticas do Canadá. Ao seguir rotas que incorporam viagens aquáticas, os ônibus anfíbios transformam o trajeto diário em uma experiência cênica e inesquecível. Dada a diversidade climática do Canadá, esses ônibus são equipados para enfrentar uma variedade de condições meteorológicas. Os ônibus anfíbios não apenas conectam áreas urbanas, mas também servem como uma solução para as comunidades suburbanas localizadas em proximidade a áreas aquáticas. Com isso, não apenas ampliam as opções de transporte, mas também contribuem para a redução do tráfego nas estradas. Garanto que você não sabia que esse modelo de ônibus existia. Mas se você sabia, já comenta aí nos comentários, até porque não tem como comentar em outro lugar, não é mesmo? Não me diga! Agora iremos falar de outro meio de transporte que para nós pode aparentar ser um pouco rústico, mas para quem mora na cidade de Veneza é muito comum utilizá-los. Estamos falando das gôndolas. As gôndolas têm uma história que remonta a séculos, originando-se como um meio de transporte prático e evoluindo para símbolos românticos de Veneza. Muitas gôndolas ainda são construídas manualmente, mantendo técnicas tradicionais que passam de geração em geração. A forma estilizada e distinta das gôndolas, com sua proa curva e decoração artística, reflete não apenas a engenhosidade náutica, mas também o compromisso de Veneza com a estética. Pode parecer estranho em pleno século XXI ainda se utilizar transportes como esse para se locomover, mas em uma cidade onde a água substitui as ruas, as gôndolas são mais do que meros veículos, são verdadeiras extensões da vida cotidiana. Bom, é isso, chegamos ao fim de mais uma jornada, dessa vez pelos meios de transporte mais estranhos em diferentes países. Espero que vocês tenham se surpreendido, tanto quanto eu, com essas formas incríveis de se locomover pelo mundo. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Por favor, te peço para não deixar de se inscrever no canal, pois assim você dará motivação não só para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo como esse, mas também para que o nosso canal alcance mais pessoas. E não esquece de comentar quais desses meios de transporte mais te chamou a atenção. Até o próximo vídeo. Valeu!